Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre o reconhecimento de emoções, algo muito importante e algo que idosos têm alguma dificuldade. Por quê? Que dificuldade é essa, doutor? Então, a gente já comentou aqui sobre essa coisa que é o chamado viés de positividade, ou seja, os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade de rotular e observar emoções na face das pessoas e entender isso de forma negativa. Isso talvez até esteja por trás do fato dos idosos serem muito mais enganados do que os mais jovens, né, nos golpes e tudo mais. Além, obviamente, das questões de declínio cognitivo. E a gente já tinha sido observado pela ciência que essas alterações do reconhecimento das emoções, especialmente, acontecem de maneira natural no envelhecimento, nos quadros de demência e depois de lesões cerebrais. Então, pensar no seguinte, será que a gente pode usar a detecção desse viés de positividade como um possível marcador do envelhecimento do cérebro? Ou seja, mesmo que a pessoa em tese não esteja tão idosa, ela pode ter um declínio cognitivo maior por demência, por exemplo, algum problema de saúde. E aí, será que se eu identificar precocemente que essa pessoa está com esse viés de positividade, ou seja, dificuldade de identificar emoções negativas nos outros, seria um padrão? Então eles fizeram imagens de cérebros de 665 adultos humanos, 333 deles eram mulheres, e isso vem de um grupo, de um coorte de pesquisa que vinha sendo acompanhado ao longo da vida adulta. Junto com as imagens do cérebro, fizeram uma análise psicométrica de uma tarefa de reconhecimento de emoções usando expressões faciais. E o que aconteceu? Além da redução geral na precisão do reconhecimento da expressão, ou seja, os adultos mais velhos mostraram um aumento do limiar perceptivo para a emoção negativa, ou seja, menos chance de identificar a emoção negativa. Então, isso tudo estava fortemente associado ao menor desempenho cognitivo das pessoas mais velhas. Mas não estava associado, por exemplo, a sintomas depressivos, como era uma das hipóteses, né? Por isso que a pessoa não conseguia observar negatividade nos outros. Não. E também foi anotado, justamente pelas imagens do cérebro, uma redução do volume da substância cinzenta numa área específica, que é hipocampo, amígdala anterior, e um aumento da conectividade entre essas regiões. Tudo isso é o tal do viés de positividade de maneira física e neurológica acontecendo. Então, realmente, se você puder fazer um estudo disso, isso obviamente é uma prova de conceito que foi feito, né? Mas pode até servir no futuro, Fernando, em estudos que possam detectar mais precocemente a degeneração do sistema nervoso central. Né? É uma coisa que a gente observa às vezes no dia a dia, né? É isso que eu ia perguntar, doutor, porque assim, já percebi isso em diversos momentos, mas assim, não sabia como reagir. Como devo reagir num caso como esse? Quando você tem uma conversa, presencia uma emoção de uma pessoa mais velha, no entanto, a face não diz nada, praticamente. O que eu faço? A face não diz nada, e o que é pior, essa pessoa vai estar conversando com você, e muitas vezes ela também não está interpretando a sua emoção. Por isso é que a reação dela... Isso é que esse trabalho, Fernando, aponta até talvez uma das causas dessa coisa que você sentiu. Né? Por que talvez o idoso não reaja? Porque ele não consegue interpretar o que você está passando. E aí ele não consegue responder, né, do ponto de vista emocional, até com a expressão da face dele, as emoções que você está passando para ele, né?
Então é uma situação complicada e a gente tem que entender que isso faz parte sim do envelhecimento. Tem que entender que se um idoso, por exemplo, cai num golpe desses de pilantra, que foi enganado, aí no caso tem que ser um golpe presencial, né? Ou pelo menos com uma imagem, não é por uma ignorância dele, é porque ele não é capaz de identificar aquele cara como inimigo. Porque a imagem não traduz, ele não traduz aquilo como uma ameaça. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez e até a terça-feira. Bom final de semana. Para ti também, Fernando, para todos os abraço. ouvintes. Aproveitem.